11, tá gravando? 11 de março de 2026. Esse é o TEFMED-US 2026.2 e aqui é a aula 32. Vamos nos livrar hoje das lentes, da visão humana também, né? Para completar o assunto. E na sequência entraremos em ondulatória. Questão número 10. Durante uma aula prática de física, a professora pediu aos alunos que identificassem corretamente o tipo de instrumento óptico usado em cada situação descrita. As seguintes observações foram feitas. Primeiro, uma lente foi usada para ampliar a visualização de detalhes minúsculos de uma folha de planta, permitindo observação direta. Bom, isso aqui já dá uma pista do que nós vamos falar. Existem dois grupos de instrumentos ópticos. São eles: instrumentos de observação e os instrumentos de projeção. Ricardo, qual é a diferença entre eles? Vamos lá. O nome já é bastante sugestivo. Os instrumentos de observação são aqueles que você usa para observar diretamente uma coisa. Seja uma lupa, seja um microscópio ou um telescópio, certo? Eles são instrumentos de observação. Você bota no olho aqui e já observa direto. Já os instrumentos de projeção necessitam de uma tela, certo? Então vamos lá. São... Aqui os exemplos, né? Os exemplos. Vou botar os exemplos aqui. Lupa ou microscópio simples. Lupa, microscópio, telescópio são os exemplos mais comuns. Instrumentos de projeção. Vamos lá. Projetor de slides. Projetor de cinema. O olho. Onde é que o nosso olho entraria nessa brincadeira? O nosso olho seria um instrumento de observação ou um instrumento de projeção? Quem é que arrisca aí no chat? Está aí uma pergunta boa para começar a noite. Em que categoria você enquadraria o nosso olho? Projeção ou observação? Quem acompanha o Caio? Fora eu. Aí é covardia, professor. Exatamente, Caio. Exatamente. O olho se enquadra como um instrumento de projeção. Ou seja, para você enxergar a imagem, você não faz isso só usando as lentes. No caso, a córnea e o cristalino. Você precisa de uma tela de projeção. Então, o olho também entra nessa categoria. Bom, outra coisa importante sobre os instrumentos é o seguinte. A imagem final é virtual. Denise, preste aproximação. A imagem final é virtual. No instrumento de projeção, lógico, a imagem final tem que ser o quê? Tem que ser real, né? Imagem final é real. Que é meio óbvio, né? Não dá para ser diferente, não. Como é que eu vou projetar uma imagem que é virtual, professor? Exatamente. Então, nós temos essas duas classificações, tá bom? Então, voltando para os itens, né? Deixa eu mudar aqui a cor, né, para ficar diferente aqui do texto principal. Pronto. Acho que está bom. Uma lente foi usada para ampliar a visualização de detalhes de uma folha.
permitindo observação direta. E as imagens observadas, elas são também o quê? São direitas, certo? São virtuais e são direitas. Direita. Final real e invertida. Então, o item 1 seria um instrumento de observação. Vou colocar aqui um O, de observação. Instrumento 2. Item 2. Um dispositivo capturou a imagem real de um objeto iluminado e a registrou num sensor digital. Ah, Ricardo. Então, quer dizer que as câmeras fotográficas se enquadram como instrumento de projeção? Com certeza. Você pode acrescentar aqui a câmera fotográfica. No caso, nosso olho é como se fosse uma câmera, né? Câmera fotográfica é um exemplo também de instrumento de projeção. Bota aqui um P. Um sistema de lentes projetou sobre uma tela branca a imagem real e ampliada de um objeto transparente, iluminado por baixo. Pronto. Aqui também é de projeção. Se projetou. 4. Um equipamento foi usado para observar a Lua. A imagem formada era invertida e vista diretamente pelo observador. Espera aí, cara. Tu falou que a imagem era invertida. E aí? Vai manter ou vai voltar atrás? Imagem da Lua invertida. É porque eu fui muito rápido aqui, né? Aqui, pessoal, tira esse direito, tá bom? A imagem final é virtual, tá? Virtual. Não é direita, não, é virtual. Certo? Me empolguei aí. Então, aqui no caso, imagem da formato invertida e vista diretamente pelo observador. Pronto. Se é visto diretamente, é um objeto, é um instrumento de observação. No caso, uma luneta, né? Ou um telescópio astronômico. Tem um telescópio refletor de Newton e tem um astronômico de Galileu. E tem aliás, a sequência, né? 1 é projeção, não. Item B, 1 é projeção, sim. 2, não, cara, 1 é observação, professor. 1, observação. Observação, projeção. Observação, 2, projeção, certo? 3, projeção, certo? 4, observação. Item B de bola. É isso. Bom, não acredito, ou melhor, não queira acreditar que a UES cobraria uma questão sobre essa, que é muito específica sobre instrumentos ópticos. Mas, por via das dúvidas, é melhor você ir para a prova sabendo que são, né, do que tomar um susto. Então, se ela falar de instrumentos de observação, você já sabe. É aquele instrumento que você usa para olhar diretamente. Não precisa de uma tela de projeção. Aquele que precisa de uma tela, de um filme, de um sensor, para registrar a imagem, é um instrumento de projeção. Tranquilo? Essa do olho, muita gente erraria, né? O olho é um instrumento de observação ou de projeção? Projeção por causa da retina. Exatamente isso, Caio. Então, a questão 10, item B de bola. Vamos para 11. Questão 11. O olho humano funciona como um sistema óptico capaz de captar, refratar e processar a luz, permitindo a formação de imagens. A respeito das funções das principais estruturas do olho, analise as afirmativas a seguir. O Enem já cobrou isso aqui na prova de biologia e na prova de física, tá? A UES podia explorar isso aqui na prova de biologia, tá? Eu não acharia estranho que isso fosse tratado na prova de biologia. Mas se por acaso for tratado na prova de física, a gente também vai se virar, tá? Item 1. A pupila é a abertura central, cuja função principal é regular a entrada de luz, variando seu diâmetro conforme a intensidade luminosa do ambiente. Ricardo, como é que é um olho? Um olho humano, por exemplo, né? O olho humano é uma estrutura bastante invocada, que tem aqui, ó, uma parte
aqui, ó, né? Que dá cor aos olhos, chamado de íris. Na frente, deixa eu fazer mais largo aqui, ó. Na frente do olho tem uma lente poderosa chamada de córnea. Galera, só há muito pouco tempo essa lente foi possível de ser construída de maneira artificial, certo? Quanto tempo? Sei lá, pouco mais de 10 anos que se pode fazer implante de córnea artificial, certo? Até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, só podia ser feito transplante de uma pessoa morta para uma pessoa viva, né? Hoje em dia se tem córneas artificiais, tá bom? Porque é uma lente extremamente forte. Para vocês terem uma ideia, a córnea, galera, tem 42 graus ou 42 dioptrias. Ou seja, não é uma lente fácil de fazer. As pessoas que são míopes e que precisam de muitos graus, só é possível construir um óculos de até 20 graus. Ou seja, metade do que tem a córnea. Por isso que uma pessoa que perde a córnea, por algum motivo, ela fica cega. Ela vê vultos, mas não tem visão nítida, porque olha só a lente que ela acabou de perder, ó, 42 graus. Não tem como. Hoje tem como repor, antes não tinha, né? Então a pupila fica bem no centro da íris, que é essa parte aqui, ó. Aqui é a íris, que dá cor aos olhos, né? Então esse furinho aqui, ó, isso é um buraco, viu? Isso aqui é um buraco. Esse buraco, chamado de pupila, é o nosso regulador de intensidade de luz, tá bom? Então o item 1 está correto. 2. A córnea possui função exclusivamente protetora, não contribuindo para a refração dos raios de luz incidentes. Ora, galera, são 42 graus, né? Ou seja, a córnea é que faz o trabalho pesado na refração da luz, certo? O trabalho pesado é feito na córnea. Então, não é só uma estrutura de proteção, é uma estrutura que participa do processo de formação de imagens. Item 3. A retina é responsável pela formação da imagem óptica e pela conversão dos estímulos luminosos em sinais elétricos, que serão interpretados pelo cérebro. Olha que bacana, cara. Olha, a retina é uma estrutura fotossensível que reveste o fundo do olho, certo? Na retina existem dois tipos de células que você deve saber. Retina tem células especializadas em cores e em luminosidade. Então tem aqui os cones, que lembra cor, né? Tem um cone especializado em vermelho, verde e azul. Ah, professor, é por isso que minha TV ela é RGB, Red, Green, Blue, né? São as três cores. E tem os bastonetes, que são sensíveis à luminosidade. Bastonetes. Então você consegue, no escuro, com pouquíssima luz, você diferenciar uma silhueta, né? Ver se é um gato, se é um cachorro, se é uma camisa, se é uma calça, um vestido ou uma calça comprida, você consegue diferenciar com pouca luz. Mas você não consegue dizer se um vestido é vermelho ou se o vestido é preto, num ambiente com pouca luz. Ou seja, para ter uma visão colorida boa, você precisa de um ambiente muito iluminado, certo? Então, na retina, você tem essas duas estruturas aqui, ó, cones, bastonetes. Bastonete te permite enxergar com baixa luminosidade. Já os cones permitem a visão colorida. E, claro, existe uma doença relacionada à deficiência em algum desses três cones, que é o daltonismo, que será visto depois, né? Se não aqui, na aula de biologia vai ser visto. Então, o item 3 está correto? Está correto.
Ricardo, quem é que leva as informações para o cérebro? É o nervo óptico. Certo? O nervo óptico é o nosso cabo, né? É o cabo de conexão com o cérebro. Nervo óptico. Pô, a vontade que dá é passar a noite toda falando sobre isso aqui, sabe? Mas eu vou ser econômico no tempo aqui, vou ser muito eficiente. O nervo óptico, ele sai da retina, certo? Existe um problema relacionado ao olho. Tem vários, né? Mas um deles é chamado de glaucoma, que é uma pressão intraocular elevada. O glaucoma faz com que o nervo óptico seja comprimido, certo? É como se for... Imagina um cabo, o cabo do seu computador, o cabo da sua TV, que está embaixo de uma cadeira, certo? Nessa cadeira tem um peso muito grande. Alguém sentou, tem uma pilha de livros, então o cabo está sendo esmagado. Em algum momento o cabo se parte. E aí? Eu tenho a informação, mas o cérebro não recebe. Então, o glaucoma, que se dá pela pressão elevada no olho, ele não tem cura, ele tem controle. Existe uma válvula que alivia a pressão do olho, certo? Para evitar que o nervo seja destruído. E tem o contrário do glaucoma, que é a baixa pressão intraocular, que faz com que a retina sofra um descolamento. Mas eu não quero me demorar muito nisso, não, porque dá vontade de falar muito e o tempo é precioso, né? Então vamos para o item 4. Item 4. O nervo óptico transmite ao cérebro as informações visuais captadas pela retina, permitindo a formação da percepção visual. Exatamente. É o nosso cabo de transmissão ao nervo óptico. Assinale a alternativa correta. São corretos quem? 1, 3 e 4. Item A de avião. Belezinha? Professor, você não falou do cristalino. Ele é importante, não? Demais. O cristalino fica aqui, ó. Eu coloquei a pupila bem aqui. Deixa eu mover a pupila para cá, para dar vez ao nervo óptico. Nervo óptico, professor? Você falou cristalino, foi. Então, pronto. Olha só, essa estrutura aqui é a pupila. Aqui, gente, entre a córnea e o... Entre a córnea e a retina, existe uma lente poderosa também, só que essa lente tem um diferencial incrível. Enquanto a córnea é uma lente de grau fixo, o cristalino ele se conecta aqui através de músculos chamados ciliares, e esses músculos conseguem alterar a curvatura dele. Ou seja, quando você olha algo de perto, eles comprimem, deixam o cristalino mais esticado, né? Aumenta o grau. Para perto ele vai comprimir, né? Para perto ele fica mais rechonchudo, né? Fica mais redondo. E para longe ele fica mais plano, certo? Então esse ajuste que os músculos ciliares fazem no cristalino permite a acomodação visual. Uma pessoa normal, que não é usuário de óculos, poder ver bem de perto e de longe, graças a essa flexibilidade do cristalino. Aí você pergunta, professor, mas esse tal de cristalino, ele continua flexível depois dos 40 anos? Pior que não, ó. Pior que não, gente. Após os 40 anos, a capacidade dos músculos ciliares adaptarem a curvatura do cristalino, ela vai se perdendo, né? Vai ficando menor. E o que acarreta? Dificuldade de ver de perto, ver coisas próximas. Aí a pessoa tem uma doença específica do cristalino, chamada de presbiopia. Sintoma semelhante à hipermetropia. Presbiopia e hipermetropia são ametropias diferentes com o mesmo sintoma, dificuldade de ver de perto. Só que
A hipermetropia ataca em qualquer idade. Já a presbiopia só depois dos 40 anos. Pronto. O cristalino e córnea são coisas diferentes? São coisas diferentes, certo? São duas lentes separadas, sendo que a distância focal do cristalino, a vergência, né? O cristalino, pessoal, são 20 graus. Só que é um grau variável, né? São 20 graus. Então, imagina como é difícil produzir um olho artificial, né? Um olho que tem essas lentes poderosas, que tem aqui o nosso olho, e que tem essa flexibilidade de maneira automática. Você olha aqui para frente, vê a sua prateleira, lê o nome dos livros, olha para cá, você vê a tela de maneira instantânea. Isso é incrível, incrível. Belezinha? Questão 12. Vamos agora para as ametropias. Os erros refrativos são os erros refrativos são alterações na convergência dos raios de luz no olho humano, impedindo a formação da imagem exatamente sobre a retina e comprometendo a nitidez da visão. Sobre os principais erros refrativos: miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia, analise as afirmativas a seguir. Item 1. A miopia é caracterizada pela formação da imagem antes da retina, dificultando a visão de objetos distantes. É corrigida com o uso de lentes convergentes. Bom, para ser uma coisa bem simples, bem prática, vamos supor que o nosso sistema seja assim. Você tem aqui a retina, que é a tela de projeção. Você tem o conjunto de lentes cristalino, córnea, uma garrafa de água. Conjunto cristalino, córnea. Posso trocar por uma lente convergente. E aqui você tem... Obrigado, filho. É, divergente. Meu filho está vendo óptica também do colégio. 7º ano. Ó, um objeto aqui, pessoal, num sistema muito refrativo, né? Com uma refração muito alta, o que vai acontecer? Olha só. Vai acontecer isso aqui, ó. Ou seja, essa lente tem excesso de divergência. Então, Ricardo, no olho do míope, a imagem se formaria antes da retina. O que se pode fazer para que essa pessoa enxergue nitidamente? Reduzir o grau da lente. E como é que nós reduzimos o grau de uma lente? Na aula passada, nós falamos de quê? Que a vergência de uma associação de lentes era a soma das vergências, se as lentes fossem justapostas. Lembra? Aula passada? Olha aqui, ó, aula 31. Se eu pegar duas lentes, aqui, ó, duas lentes, e justapor, a vergência ou grau resultante, o equivalente, vai ser a soma dos graus. Aqui, no caso do olho, não é tão diferente, não. Aqui no caso do olho, ó, se eu tenho muitos graus positivos aqui, eu preciso de alguns graus negativos. E como é que você coloca graus negativos? Usando uma lente negativa, ou uma lente de vergência negativa. Uma lente divergente. Então, no caso, o míope teria que usar uma lente que reduzisse o grau do sistema. Porque ele está com o olho com grau muito alto. Então, no caso, ó, você usaria uma lente divergente. Faria esse raio aqui, ó, desviar menos. É como se eu pegasse esse raio aqui e o fizesse desviar menos. Aqui, ó, o raio que vai no eixo óptico aqui, né, ó, centro óptico continua. Então, o raio desviaria menos aqui. Ixi.
sofreria um desvio mais suave, certo? Então, no olho míope, a miopia é a dificuldade para perto, certo? Problema, o olho tem vergência demais, tem um grau muito alto, certo? Dizem que é como se o olho fosse muito comprido, né? O míope é conhecido como olho alongado, ou seja, a luz não chega em cima da retina, da tela de projeção. E aí, para corrigir, coloca-se lente divergente. Na verdade, não corrige, né? Permite a pessoa enxergar. Tirou os óculos, continua míope. Nem consigo ver aqui o texto na tela de vocês, ó. Não consigo ler sem o óculos. Com o óculos, beleza pura. Ou seja, usar ou não usar, eu não corrigi, eu não corrigi o problema, né? Estou enxergando. Agora, uma coisa interessante que é aqui uma curiosidade, né? Não sei se a UES podia cobrar. Existem estudos mostrando que pessoas que precisam de óculos para miopia e não usam tendem a piorar o seu grau. Isso é um estudo, certo? Outro estudo diz que o uso excessivo de tela, no meu caso é o dia todo, de 5 da manhã até as 11 da noite. O uso excessivo de telas também contribui para o avanço da miopia. Ou seja, estamos lascados. E tem dois. A hipermetropia ocorre quando a imagem é formada além, depois, da retina, dificultando a visão de objetos próximos, é corrigida com lentes convergentes. Pronto. O problema do hipermétrope já é o grau fraco. Ou seja, no hipermétrope, como o grau é pequeno, o raio sofre um desvio muito suave. Ou seja, a imagem tenderia a se formar atrás da retina. O que se faz? Usa-se uma lente positiva, uma lente de grau positivo, que é uma lente convergente. A hipermetropia é o contrário da miopia. O hipermétrope, ele tem mais problema para perto do que para longe, certo? Não é que a pessoa não tenha problema para longe, não. Quer ter esse mito, né? Ah, o míope enxerga bem de perto. Defina o perto. Porque uma visão normal seria o quê? 25 centímetros, né? Um palmo do nariz. Eu consigo enxergar assim? Não. Eu consigo. Eu consigo hoje, né? Depois dos 40 anos, tem entre aspas, um benefício. Como a sua visão fica ruim para perto e ela era ruim para longe, essa coisa dá uma compensada, certo? Porque o cara que é só míope, não tem presbiopia, ele vai olhar assim, ó, quase encostando na mão dele, se o grau for alto. No caso, 5 graus, né? Que é o meu caso, seria assim, ó. Mas quando você tem presbiopia, aí a distância aumenta um pouquinho, né? Acaba que um melhora o outro. Bom, então a hipermetropia é isso. Dificulta para ver de perto e para corrigir ou para permitir enxergar, bota uma lente positiva, que é o contrário da miopia. Item 3. O astigmatismo decorre de uma curvatura irregular da córnea ou cristalina, causando visão borrada ou distorcida em todas as distâncias. É corrigido com lentes cilíndricas. Ricardo, eu andei lendo a respeito e eu vi que o astigmatismo tem a ver mesmo com essa irregularidade. Só que onde eu li, só tinha falando da córnea. Não tinha falando de irregularidades no cristalino. Certo? Eu não lembro de ter lido cristalino. E aí? O item 3 tinha tudo para estar correto. Certo? Ó, corrigido com lentes cilíndricas, sim. Tem a ver com a córnea, sim. Só que o cristalino me deixou com o pé atrás. Vamos para o item 4. Item 4. A presbiopia é um erro refrativo associado ao envelhecimento, caracterizado pela perda de elasticidade do cristalino. Existe ainda uma certa dúvida em relação à presbiopia. Se tem a ver mesmo com a elasticidade ou tem a ver com o crescimento, certo?
Eu já vi artigos que falavam que estudos mostravam que o cristalino ele crescia um pouco com o tempo. E esse pouco que ele crescia dificultava o ajuste com os músculos ciliares. Mas a elasticidade é o principal. Se você abrir qualquer livro de física, você vai ver assim, a presbiopia se dá através do enrijecimento do cristalino, certo? Então, o mais conhecido, o mais aceito, o mais veiculado é que a presbiopia está associada à perda de elasticidade do cristalino, tá bom? Dificultando o foco de objetos próximos. É corrigida com lentes divergentes. Não, é corrigida com lentes convergentes. Já que a presbiopia tem sintoma semelhante à hipermetropia, tem que ter correção semelhante. Então, não seriam lentes divergentes, mas sim lentes convergentes. Então, o item 4 está falso, o item 3 está em análise. O que nós temos de afirmativas para marcar? Temos 1, 2 e 3? Temos. Temos só 1 e 2? Não. Então, a 3 seria correta, mas eu volto a dizer, para ser honesto com vocês, eu só conhecia o astigmatismo, só associava a problema da córnea, né? Eu vou até dar uma olhada nisso aqui, ó, para ter certeza. E, cara, tem alguma doença específica que detona o cristalino? Ou melhor, o cristalino, ele sofre algum desgaste com o tempo? Sofre. O cristalino, que é uma lente transparente, ele perde essa transparência com o passar dos anos. Pessoas acima de 65 anos podem sofrer de perda de transparência, né? De opacidade. O cristalino pode se tornar opaco. Ou seja, a pessoa tem uma córnea ok, tem uma visão ok, só que a luz não atravessa o cristalino. A pessoa enxerga só vultos. Como se chama essa doença? Catarata. Como se corrige? Retirando o cristalino e, no seu lugar, colocando uma lente fixa. Então, a pessoa que tinha, por exemplo, que enxergava para perto e longe, normalmente, e sofreu catarata, ela tira o cristalino, ou seja, tira a capacidade de acomodar perto e longe, e deixa a pessoa enxergando só para longe. E para ler, ela usa um óculos de leitura. E assim, durante o dia você tá mais olhando para longe do que para perto, né? Você não está lendo o dia todo. Então, para a gente dirigir, para a gente andar na rua, a gente olha para longe. Então, a visão para longe, para a pessoa, é mais importante do que a visão para perto. Então, a pessoa que teve catarata, ela retira o cristalino, coloca-se uma lente fixa no seu lugar, essa lente permite a visão para longe normal, mas para perto requer óculos. Ou então, faz uma coisa que é meio esquisita. Troca-se os dois cristalinos, coloca um para perto e um para longe. E o cérebro é que faz o intercâmbio. Aí é muito massa, né? Bom, então marcamos o item A com essa ressalva do item 3, que eu não tenho certeza que é que o astigmatismo também acontece no cristalino, né? Não tenho certeza. Questão 13. Um paciente míope consegue enxergar nitidamente apenas objetos localizados até 80 centímetros de distância. Para corrigir esse problema, esse erro, e permitir que ele enxergue nitidamente objetos localizados no infinito, será prescrita uma lente corretiva de distância focal adequada, posicionada a uma distância desprezível dos seus olhos. Determine o valor do grau da lente corretiva que deverá ser utilizada. Qual é o objetivo? Do cara enxergar para longe. Quando ele fala infinito, ele não quer dizer infinito, infinito. Quer dizer uma distância grande. O que é, por exemplo, o infinito para uma câmera fotográfica? Essa pergunta é interessante. O que seria infinito para uma câmera fotográfica?
Disse que infinito para uma câmera fotográfica seria 20 vezes a sua distância focal. Se ela tem distância focal 20 centímetros, 4 metros é o infinito para uma câmera fotográfica, certo? O nosso olho seria uma distância maior, né? Sei lá, algumas centenas de metros ou alguns quilômetros, por assim dizer. E aí, professor, quando o cara bota a lente, ele resolve o problema? Não. Ele permite que a pessoa enxergue. A questão é, como eu vou calcular a vergência ou o grau dessa lente? Para miopia, tem uma continha bem facinha. Vergência para miopia. É só pegar o negativo do inverso do ponto próximo. Ricardo, o que é esse ponto próximo, macho? Galera, uma pessoa que tem visão normal, ela enxerga nitidamente a partir de 25 centímetros. Então, para a pessoa normal, o mais próximo que ela enxerga, sem borrar, sem distorcer, seria 25 centímetros. Se você está enxergando menos do que isso, desculpe, você é míope, igual a mim, certo? E se você precisa afastar para ler, você é hipermétrope, ou presbítero, né? Se for mais velho. Então, a pessoa normal consegue enxergar de 25 centímetros, que é o chamado ponto próximo, 25 centímetros, até onde, professor? Até o infinito. Como eu disse, né? O infinito não é infinito. Que diabo é infinito, pessoal? Depende, cara. Depende. Se comparar o que você tem de patrimônio com o Elon Musk, então ele é infinito, e você é um ponto, né? Tipo isso. Então, esse ponto aqui afastado é chamado de ponto remoto. É a distância maior que você consegue enxergar com nitidez. Para calcular a vergência ou grau de uma lente para miopia, você pega o negativo do inverso da distância do ponto próximo, certo? É só usar Gauss que você vê isso aí. Então vamos lá, a pessoa ela vê quanto? Ela só vê objetos que estejam até, eu disse próximo, foi desculpa. Aqui é remoto, desculpa, pessoal, remoto. Próximo é o hipermétrope. Aqui é remoto. Remoto. Você pega o máximo que a pessoa vê com... Até lá, né? Até que distância eu consigo ver nitidamente? Até 80 centímetros, que dá 0,8 metros. Você vai dar 10 por 8, 1,25, né? Essa pessoa tem uma miopia leve, 1 grau e 25. Muita gente deve ter esse grau de miopia e nunca se deu conta. Quando eu comecei, aos 18 anos, eu tinha 0,75. Hoje eu tenho 5. 5, um pouquinho mais, um pouquinho menos, certo? Então, 1 grau e 25 negativo. Toda lente para míope é negativa? É. Porque a lente é divergente, certo? Divergente. Pessoal, alguma pergunta aqui? Então, para calcular grau de lente para miopia, você pega o negativo do inverso do ponto remoto. Só isso. E se a pessoa for hipermétrope, professor, aí você faz uma continha um pouquinho mais complexa. Só um trisquinho mais complexa. Uma besteirinha mais complexa. Espera aí. Só um detalhe aqui.
Vamos lá. Pessoa com hipermetropia. Um paciente de 55 anos apresenta presbiopia, que é o mesmo de presbiopia, de hipermetropia. Se a UES colocasse assim, o portador de hipermetropia e o portador de presbiopia, ambos são acometidos de ametropias com sintomas iguais, porém de origens diferentes. Enquanto a presbiopia tem a ver com cristalino, a hipermetropia tem a ver com a córnea, certo? São diferentes. Com um ponto próximo de 50 centímetros, para permitir a leitura confortável a 25 centímetros. Será prescrita uma lente convergente posicionada a que distância dos seus olhos? Vamos lá. O que a lente faz, Ricardo? Ela corrige o problema? Não. Ela permite que a pessoa enxergue, certo? Então, a pessoa normal enxergaria o objeto a 25 centímetros, que é a distância chamada de ponto próximo, leitura confortável. Só que a pessoa que tem hipermetropia ou presbiopia, elas não têm essa vantagem, né? Então, o objeto vai estar aqui, ó, do lado de cá, ou melhor, o objeto é isso mesmo. A pessoa quer enxergar o objeto aqui, né? O objeto está bem aqui, ó. E a pessoa está aqui, com o seu olho. Quando a pessoa olhar para o objeto, não vai ver o objeto aqui. Vai ver a imagem que foi produzida. Ricardo, tu falou que a imagem com o virtual do mesmo lado, né? Foi. Já baguncei, né? Deixa eu desbagunçar aqui. Peraí, cara, bagunça não, Ricardo. Tá aqui o olho do cara. Aqui a imagem ampliada. Aqui. Então, esse cara tem que estar do lado de cá, ó. Pronto. Bom, a distância aqui é desprezível, tá bom? A lente é como se fosse colado no olho, tá bom? Cola o olho do cara na lente. Tipo assim. Não há distância entre a lente e o cara. Então, o objeto está aqui. Eu estou invertendo aqui a ordem, né? Eu estou invertendo aqui a ordem. Espera aí, pessoal. Troquei essa ordem aí. Deixa eu desbagunçar aqui. Deixa eu desbagunçar isso aqui. Alguém quer entrar? Ana Beatriz Cardoso. Pronto. Está aqui o diagrama que eu queria mostrar a vocês. Pronto, aqui. Encontrei o diagrama. Estava desenhando errado. O diagrama
para quem tem hipermetropia ou presbiopia, é algo parecido com isso aqui, ó. Certo? A pessoa quer enxergar, ela quer ler um texto que está a essa distância aqui, ó. Ela bota o texto aqui, certo? Ela bota o texto diante dos seus olhos a 25 centímetros e aí ela não consegue ver o texto em si. O texto vai produzir uma imagem. E como a imagem é do mesmo lado do objeto, essa imagem é virtual. Então, como é que funciona a conta, Ricardo? A conta para descobrir o grau de uma lente para hipermetropia ou presbiopia seria assim. Aqui esse 1 sobre F é o grau, né? A vergência V. 1 sobre P. O objeto está onde? O objeto é que ele quer ver, ó. Está a 25 centímetros. 1 sobre 0,25. A distância tem que ser em metros, viu? Mais 1 sobre P'. O P' é onde ele enxerga. Então, ao invés de ele ter que afastar, a lente faz isso por ele. Ah, então o que a lente faz é produzir uma imagem naquele ponto onde ele consegue enxergar. E no caso, essa imagem tem que ser o quê? Virtual direita. Que ele não quer ver de cabeça para baixo. Por isso que aqui eu boto quanto? Ó? Eu boto menos 0,5. Certo? Bom, no final, olha só o que vai acontecer. 1 sobre 0,25 é 4. 1 sobre meio é 2. 2 graus seria o necessário para ele ver com nitidez. Então, o cara bota o objeto na posição que ele quer enxergar aqui, ó. Aqui, né? Só que ele não vê isso aqui, ó. O que ele vê é a imagem projetada. Né? Desculpa, a imagem formada. Bota o texto a 25 centímetros dos olhos, que é a posição normal, só que a imagem vai se formar a que distância? No caso aqui é 50, né? Aqui foi 80, mas no caso é 50 aqui. Então, o que a lente faz? Produzir uma imagem na posição onde ele enxergaria sem óculos. Mas para enxergar tem que colocar os óculos. Tá? Então é isso aí. Ricardo, chances de cair esse da US é grande? Eu não vejo como chances grandes, não. Né? Mas não podemos desprezar. Diga lá, Priscila. Professor, o menos é por quê mesmo? O menos é porque a imagem que ele vai ver é uma imagem virtual, de cabeça para cima. E as imagens virtuais ficam do mesmo lado do objeto. Pronto, entendi. Tá certo. Então, se você olhar através da lente de quem tem presbiopia, você vê o olho maior. Se você olhar através da lente de quem tem miopia, o olho parece menor. Pessoas que têm graus muito grandes de miopia, o olho fica bem miudinho. E quem tem um grau elevado de hipermetropia ou de presbiopia, o olho fica bem grandão. Certo? É esse efeito que dá. Certinho? Bom, falei da parte anatômica, falei das ametropias, mostrei como calcular o grau de uma lente para míope e de uma lente para hipermétrope. Se a UES pedir, não vai surpreender ninguém. E caso faltou tu falar de alguma coisa, faltou eu falar de microscópio, né? E telescópio. Não coloquei aqui, mas eu vou colocar na revisão, tá bom? Pelo menos uma questão de microscópio. Vamos passar para a ondulatória. Esse assunto tem uma relevância muito grande, principalmente na parte conceitual. Na parte conceitual, ele é muito importante. Olha a Lívia. Não sei se a Lívia entrou. Só ela entrou, a Lívia. Lívia está aí? Na aula?
Ah, perguntou outro dia. Pensei que fosse agora. Tranquilo. Bom, então vamos seguir na ondulatória. Vamos falar de ondulatória. Mas hoje está quente, viu? 30 graus aqui no meu quarto. Essa hora, quentinho. Perguntas? Diga lá, Priscila Lucélia. Pode falar. Bom, você pode repetir a 14? Eu acho que eu não entendi. O ponto próximo dele se transforma no. No ponto remoto? É, Não. É assim, Lucélia. É porque a pessoa que tem presbiopia ou hipermetropia, ela consegue ver bem objetos distantes. Quando você começa a trazer para perto de si o objeto, a imagem fica borrada. Então, você já deve ter visto, né? Alguma pessoa de idade, 50 anos, 60 anos, lê assim. eu sei. Pronto. Quando você faz isso aqui, é porque o ponto próximo dessa pessoa está agora nesse ponto aqui. Só que para ler confortavelmente, ela coloca o objeto aqui, assim, para ler assim. Mas só que quando ela está lendo aqui, com óculos, os óculos produzem uma imagem lá no ponto que ela consegue ver. Então, se eu consigo ver nitidamente apenas objetos a 1 metro de distância, eu uso a lente está aqui, a lente está entre meus olhos e o objeto está a 20 centímetros, 25 centímetros. E a lente faz o quê? Produz uma imagem à frente. Então, o que ela está enxergando não é esse objeto, é a imagem do objeto. Certo? Certo. Então, Aí o negativo é porque fica no mesmo lado. lado. Sempre que objeto e imagem ficaram do mesmo lado, a imagem é negativa. Certo? É por isso. Ok. Pronto. Então, o hipermétrope ou o presbítero, eles têm sintomas semelhantes, correção semelhante, com o uso de lente convergente. Aí, no caso, ao invés de você estar afastando o que você quer ver, você bota na posição confortável e a lente se encarrega de produzir uma imagem lá naquele ponto que você enxerga. É isso. Bom, dito isso, vamos para as questões de ondulatória. Ricardo, esse assunto na UES é importante? É. Esse assunto na UES é importante, certo? Então tem que levar a sério para não passar o famoso sufoco na prova. Bora lá, Ricardo Bastos. Questão número 1. Considere as seguintes afirmações sobre características das ondas. Item 1. As ondas mecânicas necessitam de um meio material para se propagarem? Claro. Ondas mecânicas só se propagam em meios materiais, enquanto ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo? Podem. A luz é um caso, certo? Então, Ricardo, se eu tivesse no espaço sideral e visse uma explosão, eu conseguiria ouvir alguma coisa? Nada. Você vê tudo, mas não escuta nada. Porque no espaço, vácuo, as ondas sonoras não se propagam e essas ondas sonoras são mecânicas. Tá bom? Então, para você escutar, para você ouvir, tem que ter ar, tem que ter gás para propagar as ondas, porque elas não se propagam no vazio. Item 2. Em ondas longitudinais, as partículas do meio vibram na mesma direção de propagação? Sim. Como é que é uma onda longitudinal? Como uma onda formada numa mola. Ó, eu vou tentar mostrar aqui. Tentar, né? Ó, nós temos duas regiões nas ondas chamadas
longitudinais. Tem a zona de compressão e tem a zona de rarefação. A distância entre duas zonas de rarefação ou duas zonas de compressão define o comprimento de onda. Então, quando você fala, você faz uma pressão no ar, perto da boca, essa pressão viaja no ar dessa maneira aqui, ó. Ela empurra, expande, até chegar no observador. Então, aqui no caso, a onda se propaga nessa direção aqui, enquanto a vibração que deu origem à onda acontece na mesma direção. Então, você comprime o ar próximo da boca. Essa compressão empurra o ar que está à frente, esse ar empurra o próximo, até chegar na pessoa. Então, durante essa viagem, você vai ter zonas de rarefação e zonas de compressão. Essa é uma onda longitudinal. Direção de propagação, direção de vibração. Ricardo, e uma onda transversal, como é que seria? Tipo uma corda que você prende numa parede, aí você dá um sacode. Como assim? Dá um sacode, ó. Você joga essa corda para cima e para baixo, dá um sacode aqui, e a onda vai viajar como? Vai formar um pulso, e esse pulso vai viajar, e vai ter o vai e volta, né? Vai ter o vai ter o volta. Pronto. Vai dar origem a um negócio assim. Vamos continuar aqui para mostrar a vocês o que seria o comprimento de onda. Seria a distância entre duas cristas consecutivas. Aqui, ó. Dois picos, ou duas cristas, ou entre dois vales. Também seria o comprimento de onda. Comprimento de onda, comprimento de onda. Aí, no caso, você tem aqui a direção de vibração, produz a onda, e ela se propaga na direção perpendicular. Você faz um sobe e desce, vertical, e a onda viaja horizontalmente, certo? Então, isso é uma onda transversal. A direção de vibração é perpendicular à direção de propagação. Então, o item 2 falava de longitudinais, ok, e o outro fala de transversais, também está ok. Vibração e propagação, direções perpendiculares. E o item D, todas as ondas transversais podem ser polarizadas, enquanto as longitudinais não. Ricardo, o que é uma polarização? Como é que eu faço para polarizar uma onda? Pessoal, polarizar, o nome sugere, né? É deixar no mesmo polo. No caso da onda, seria algo tipo assim, ó. Você teria que ter aqui uma espécie de passagem com uma fenda. E aí a onda que você quer polarizar, ela vem aqui se propagando dessa forma. Ao mesmo tempo, agora deixa eu ver se eu consigo fazer, né? Eu acho que aqui eu vou pegar uma figura feita. É mais fácil para mim, eu sou péssimo em desenho. Polarização de onda mecânica. Uma figurinha para me ajudar. Pronto. Está aqui uma figurinha que vai me salvar. Olha só. Para você polarizar, a onda tem que ser assim, gente. Ó.
ela tem que ser transversal. Deixa eu afastar isso aqui. Deixa eu fazer assim. Olha só. Para ser polarizada, a onda precisa ser transversal. Por quê? Ela vem aqui, ó, numa direção que é perpendicular e numa direção horizontal e vertical. Como a fenda aqui, as fendas, né? As fendas são verticais, permitem a passagem de ondas verticais. Mas as ondas que são horizontais são barradas. Esse aqui é um filtro polarizador. Por exemplo, óculos escuro é feito com isso aqui, certo? Na verdade, são dois polarizadores para reduzir a intensidade da luz. Óculos escuro. Então, eu tenho aqui uma parte da luz que vem nessa direção, vai ser barrada, e só a parte vertical passa. Só que para a gente que quer um óculos de sol eficiente, tem que barrar mais coisa. Então, usa-se outro filtro polarizador para barrar mais uma parte. Ou seja, só um pequeno percentual da luz passa para cá. O restante fica barrado. Ele barra no primeiro e barra no segundo uma parte. Então, polarizar quer dizer o quê? Fazer a onda se propagar numa direção só, numa direção específica, no caso, direção vertical. E para isso, a onda tem que ser transversal. Se ela for longitudinal, já está em uma só direção. Então, não consigo polarizar. Se eu tivesse um furo aqui, ó, um furo circular, essa onda passaria toda. Ou passa ou não passa. Né? Aqui passa uma parte. Nas ondas longitudinais, eu não consigo fazer polarização. Tá bom? Então, o item 4 está correto. Todas as ondas transversais, sendo mecânicas ou eletromagnéticas, podem ser polarizadas. E as outras não. Item 4 está certo. Então, são corretos os 4. Item B de bola. 1, 2, 3 e 4. Professor, Sim. não precisa ser eletromagnética, não, para ser polarizada? Não. Acontece com ondas mecânicas também. Certo? Inclusive, aqui tem uma outra figurinha bem interessante que ilustra isso, mas acontece com ondas eletromagnéticas e mecânicas. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu duplicar essa lousa. Olha só. Isso aqui podia ser uma onda de uma corda. Então, podia ter uma onda aqui que uma parte ela é horizontal, uma parte vertical. Quando passasse pela primeira fenda, pelo primeiro polarizador, ela ficaria vertical. E no segundo, ela se acabaria. Certo? Isso acontece com ondas mecânicas e com ondas eletromagnéticas. Beleza? Então, seria isso. Deixa eu tirar isso aqui. Questão 2. Peraí. Eu não sei se a minha câmera está ainda parando. Tem hora que não dá mensagem de erro aqui. Pode ser o meu PC que está cansado. Enfim, questão 2. Considere as seguintes afirmações sobre fenômenos ondulatórios. Item 1. A reflexão de uma onda pode ocorrer com ou sem inversão de fase, dependendo das condições da interface entre os meios. E cada aí começou lascando, né? Foi lascando. Gente, esse aqui foi o tema de uma questão da UES, de 2023.2, eu acho. O que nós sabemos sobre reflexão? Vamos lembrar aqui dos espelhos. Vamos pensar no espelho. Uma onda vem. Uma onda vem, bate e reflete.
se a superfície for plana, aliás, qualquer superfície, você pega a frente de onda, que é uma linha aqui, o raio da onda. Raio da onda e o raio da onda. Pronto. Pela lei da reflexão, nós sabemos que esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. A pergunta não foi essa aí, Ricardo. Eu sei que uma onda, ao atingir uma superfície e refletir, ela vai conservar a sua velocidade. Por quê? Porque a velocidade depende de quem? Só do meio de propagação. Vai conservar também a frequência. Porque a frequência depende de quem? Da fonte que produziu a onda. Então, peraí, Ricardo. Se velocidade é comprimento de onda vezes frequência, você está me garantindo que, tendo a mesma velocidade antes e depois da reflexão, e o mesmo comprimento de onda. Por quê? Porque é a mesma frequência. A frequência da onda aqui é a mesma. Só depende de quem? De quem a produziu. Então, por ter a mesma velocidade e apresentar a mesma frequência, essas duas ondas vão ter o quê? Mesmo comprimento de onda. Mas eu quero saber se ocorre com ou sem inversão de fase. Então, eu quero saber quando é que tem ou não tem inversão. E o incrível é que essa pergunta aqui não é simples. Professor, Sim, depende daquela distância, é? A distância entre uma e a outra, que é n lambda sobre 2, alguma coisa assim desse tipo? você está se antecipando. Isso aí é interferência. Ah, Se vai ser construtiva ou destrutiva. Aí depende das distâncias entre a fonte e o ponto. Galera, a UES covardemente perguntou isso aí, certo? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, dependendo das condições da interface entre os meios. Esse item está correto. Agora, Ricardo, como é que eu vou saber? Bom, se for uma onda mecânica, isso não é simples, tá? Não é simples. Se for na mecânica, ela vai inverter se a superfície for. Ou, não inverte, desculpa. Ela vai inverter se for uma superfície dura. Se for uma superfície rígida, que nem uma parede de um quarto. Inverte, né? Inverte. E não inverte se for uma superfície macia. Bom, isso aqui é uma simplificação, certo? Não inverte se for uma superfície macia. Por exemplo, uma cama, né, um colchão, ou uma superfície de espuma acústica. Então, não acontece inversão. Superfície macia. Se for dura, acontece. Isso é uma simplificação. Ricardo, se for luz, quando é que vai ter inversão? Quando não vai ter? Inverte se o índice de refração, vamos chamar de 1 e 2, ó, meio 1, meio 2. Se o índice 1 for menor que 2, aí inverte. E não inverte se for o contrário.
não inverte se for o contrário. Ou seja, se eu tiver luz atingindo a superfície da água, a luz bate e volta. Essa inversão é com ou sem... Desculpa, essa reflexão é com ou sem inversão? Se ela vem do ar, que é um meio menos refringente, e atinge a água, que é um meio mais refringente, ela vai inverter na saída. Certo? Então, essa luz aqui é invertida. A onda é invertida, tá bom? Então, a gente vai ver isso depois, lá na revisão para a segunda fase também. Dupla fenda e tal. Segunda fase. Mas, por enquanto, você sabe que é como se fosse uma regra. Ondas mecânicas invertem se atingir uma superfície rígida. Não inverte se for macia. Luz, ela inverte se for do meio menos para o mais refringente. E se for do mais para o menos, não inverte, não. Eu digo de reflexão, viu? Reflexão. E cada reflexão inverte? Não. Reflexão não inverte, nunca. Na refração não tem inversão, tá bom? Se for refração, não tem inversão. Nunca, nunca. Nunca. Item 2. Na refração, a frequência permanece constante? Sim, porque só depende da fonte. Pois é determinada pela fonte, sim. É isso mesmo. Correto. 3. A difração ocorre apenas quando uma onda atravessa uma abertura menor que o seu comprimento de onda. Pessoal, eu não podia deixar de passar o autor 4. Professor, esse conceito de superfície rígida e macia é o mesmo quando tem inversão de fase no exemplo da corda presa a uma haste fixa? Pronto, boa pergunta, Paulo Torquato. Oh. No caso da corda, com e sem inversão, eu gosto de pensar em conservação da quantidade de movimento. Porque uma onda transporta energia e quantidade de movimento sem transportar matéria, certo? Já eu falo do teu caso aí, que é interessante, já eu falo, tá bom? Então, só para a gente fechar aqui, nesse item 3, pessoal, eu sei que são tantas observações, tanta coisa importante, que isso aqui mereceria um mês todinho só para isso, ou mais do que isso. Só que a gente não tem assim um mês, né? A gente tem que focar aqui nos detalhes, nas armadilhas que podem cair, não temos esse tempo todo, né? Mas vamos lá. O que é a difração, Ricardo? A difração, ela se destaca em que situação? Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar obstáculos ou atravessar orifícios. Vamos pegar um caso aqui emblemático, o caso do forno micro-ondas. Tem muita gente hoje em dia que pensa que o forno micro-ondas, ficar assistindo a pipoca inchar, explodir no forno micro-ondas, pode causar câncer. Primeiro que câncer não causa, porque a radiação não é ionizante. A radiação micro-ondas é 10 a nona. A radiação ionizante é 10 a 15. Ou seja, 1 milhão de vezes maior. Então, radiação de micro-ondas não causa câncer, tá bom? Não causa. Mas causa aquecimento de tecidos, o que seria péssimo, né? Você tem uma queimadura de dentro para fora, ia ser horrível. Mas câncer não causa. E aí, cara, como é que funciona a proteção do forno micro-ondas para que a pessoa possa assistir a pipoca estourar sem se queimar, né? Sem sofrer queimaduras graves? Bom, a magia acontece no seguinte: o comprimento de onda de micro-ondas é algo em torno de 2,5 centímetros. É grande. Já a tela que separa o interior do exterior, por onde você visualiza as pipoquinhas lá estourando, tem furinhos bem miudinhos, né? A tela tem furinhos miudinhos.
Aqueles furinhos têm dimensões de milímetros, coisa de meio milímetro, 1 milímetro. Ou seja, a dimensão do furo do micro-ondas, da tampa, né, da tela do micro-ondas, é muito menor do que o comprimento de onda da onda. Então, o que acontece? Essa onda bate e volta como se aqui fosse fechado. Imagine uma bola de futebol batendo no alambrado, né, numa rede de proteção, sendo que essa rede só passa só passa um ovo, bem miudinho. Não passa uma bola grande, certo? Então a bola bate e volta. É intransponível. Para a bola, aquela rede de furinhos pequenos é intransponível. Da mesma forma, a tela do forno micro-ondas é intransponível para as micro-ondas. Mas, Ricardo, o que dizer das ondas luminosas, da luz? A luz tem comprimento 600 nanômetros. Ou seja, a luz é muito menor que 1 milímetro. Então, para a luz, essa telinha aqui é transparente. Ou seja, você, do lado de cá, enxerga perfeitamente o que está acontecendo no forno micro-ondas, mas não recebe as micro-ondas diretamente, porque existe uma barreira física, vamos dizer assim, intransponível para essas micro-ondas, mas para a luz ela passa como se os furos não existissem. É como se você pegasse, sei lá, uma rede de proteção de uma quadra, jogasse maisena através dela. A maisena passaria como se a rede não existisse, porque os grãozinhos de maisena são minúsculos. Ou seja, a rede é transparente para a goma, maisena, um pó fino. Mas se você jogasse uma bola de futebol, não passaria. Ou seja, a difração tem a ver com a dimensão do comprimento de onda e a dimensão do obstáculo. Quando é que ela fica evidente? Quando é que a difração se torna amplificada? Quando o comprimento de onda tem dimensões aproximadamente iguais ao diâmetro do furo. Então, se aqui eu tenho no micro-ondas 2,5 centímetros, se esses furinhos tivessem 2 centímetros, ou algo parecido, um pouco mais, um pouco menos, aí eu teria a difração acontecendo, certo? As ondas passam através dos furos, e esses furos funcionam como se fossem fontes. É como se cada furinho desse agora fosse uma nova fonte. Fosse fontes de micro-ondas em todos os lados, entendeu? Isso se a dimensão do furo fosse semelhante ao do comprimento de onda. Aí nós temos dois extremos. Se o comprimento é muito maior, bate e volta. Intransponível. E se o comprimento for pequeno demais, aí passa direto, certo? Mas para que haja difração de maneira eficiente, difração de verdade, a dimensão do furo tem que ser praticamente igual à do comprimento de onda, certo? Então, o item 3 fala que a difração ocorre apenas quando uma onda atravessa uma abertura menor que seu comprimento de onda. Na verdade, não atravessa. Ela bate e volta, tá bom? Então, aqui a difração não ocorreria. Que é a onda muito grande, buraco muito pequeno, bate e volta. E o item 4, a interferência pode produzir regiões de reforço ou cancelamento de amplitude da onda resultante. Sim. Interferência tem tudo a ver com amplitude, certo? Duas ondas que estão passando uma pela outra vão fazer uma superposição, uma hora aumenta, uma hora diminui, e o resultado é uma variação de amplitude ou de intensidade. Vocês, que hoje têm internet para tudo, né, nunca observaram isso. Mas eu que vivi nos anos 90, anos 90, né, eu já era menino, que eu ouvia rádio na casa do meu avô, à noite, a gente ouvia uma rádio de outro estado, rádio de Recife, da Bahia. À noite, pegava essas rádios de outros estados. Só que o som ficava aumentando e diminuindo. Aumentando e diminuindo. A pergunta, por que, Ricardo? O nome desse efeito é chamado de fading, né? Que em inglês quer dizer enfraquecimento. Fading.
Pessoal, desculpa, eu não resisto não, tá bom? Eu vou ter que falar sobre isso. É irresistível. Ó, vamos dizer que a Terra seja plana. Que a Terra seja plana. Mas vamos dizer que uma pessoa está aqui, ó. Uma pessoa está aqui, nesse ponto. Aí aqui tem montanhas e tal, né? Tem vários obstáculos, prédios e tudo. E aqui do outro lado tem uma rádio. Tem uma rádio aqui que está transmitindo aqui uma onda. Isso lá em outro estado, certo? Centenas de quilômetros de distância. O que acontece? Cara, de dia dava certo? Não, de dia isso aqui é impossível. Mas à noite, isso aqui fica amplificado. Por quê? Porque existe uma camada atmosférica chamada de ionosfera. Essa ionosfera, quando está quente, ela é transparente, ela é permeável às ondas eletromagnéticas. Mas quando é à noite, que essa camada esfria, ao invés de ser permeável, ela fica impermeável, o que faz com que as ondas reflitam e essa pessoa lá em outro estado consiga ouvir uma rádio, inclusive em outros países, né? Por exemplo, Uruguai, Argentina, Chile, pega aqui à noite no Brasil. Se tu tiver um rádio de ondas curtas, à noite você pega rádios de outros países, certo? Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia, você pega à noite. Porque as ondas emitidas atingem a ionosfera e refletem para cá, certo? Isso aqui é um fenômeno que acontece devido à ionosfera, quando fria, ser uma espécie de refletor de ondas. Agora tem um detalhe, né? Que são ondas geradas em todas as direções. Ah, Ricardo, então, quando essas ondas se superpõem, aí o sinal que você recebe vai ficar variando. Hora forte, hora fraco. Hora forte, hora fraco. Certo? Então, essa variação de sinal é por causa do delay. Ó. Essas ondas não chegam ao mesmo tempo. Aí uma vai chegar aqui, a outra chega depois. Quando as ondas chegam misturadas, né, nesse ponto, acontece uma interferência, ora construtiva, ora destrutiva. Construtiva, destrutiva. Então, a pessoa vai ter uma experiência esquisita, né? Do rádio ficar aumentando e baixando, certo? Quando aumenta, a interferência é construtiva. Quando diminui, interferência destrutiva. E aí passa a noite toda nesse negócio aí. Enquanto tiver a noite, vai acontecer esse fenômeno, tá bom? Então a interferência tem a ver com a superposição de ondas. Se eu tiver duas ondas de mesma fase, como assim mesma fase? Ó? Assim, duas para cima, mesma fase. Essa aqui tem amplitude A. Essa aqui tem amplitude B. Então, quando elas passarem uma pela outra, eu vou ter uma superposição e, naquele instante, a amplitude vai ser a soma. E depois que passar, Ricardo, depois que passar, tudo volta a ficar como estava antes. Após a passagem para aquele ponto, tudo volta a ficar como estava no começo. É como se não tivesse acontecido interferência. Exatamente isso. Após a passagem, cada uma segue seu rumo, como se a outra não tivesse interferido. Resumindo, a interferência é uma coisa que acontece local, certo? É uma coisa local. Não sei se você já tiver experiência, né, esquisita. Hoje está tudo melhor. Sinal mais forte, muitas antenas, mas no começo no começo do 3G, eu não sei se vocês perceberam, isso é há uns 5 anos, né? Que você estava no canto da rua, tinha 3G. Dava 5 passos, já não tinha mais. Por quê? Porque os prédios, os obstáculos refletiam as ondas. Hora dava certo, hora dava errado. Era uma confusão. Ainda acontece se tu tiver um modo de Wi-Fi na tua sala de estar. Bota o modo na sala, vai para o quarto,
o sinal fica terrível, né? Vai no banheiro, o sinal quase se acaba. Ou seja, dependendo de onde você esteja na casa, o sinal pode ser um sucesso, pode ser uma desgraça. Por quê? Porque as ondas vão batendo nas paredes, nos vidros, inclusive vidro é transparente à luz. Mas as ondas praticamente não atravessam o vidro. Não é uma coisa louca, não, isso aí? O vidro, ele é opaco a alguns tipos de ondas. Por exemplo, ondas de infravermelho. É só lembrar que na tua cozinha tem um forno que tem uma tampa de vidro que você passa por lá, nem lembra que está ligado, quando alguém abre a tampa, vem aquele bafozão quente. Ou seja, o vidro ele é transparente para algumas radiações, mas é opaco para outras, tá bom? Então essa transparência ou opacidade tem a ver com comprimento de onda e difração, tá bom? Bom, como aqui não é aula para Enem, eu acho que já falei o suficiente para a gente fechar a questão e ir para a próxima. Então, interferência tem a ver com reforço, tem a ver com mudança de amplitude, tá tudo ok. 1, 2 e 4, item A de avião. Questão número 3. Agora vamos botar a mão na massa e fazer conta. 2 operários trabalham na manutenção de uma ferrovia. Um deles golpeia o trilho com o martelo, produzindo um som que se propaga simultaneamente pelo trilho e pelo ar. Outro operário, localizado a 1.020 metros de distância, ouve o primeiro som transmitido pelo trilho e depois o som transmitido pelo ar. Considere as velocidades do som e do ar, do som no aço e no ar. Qual é o intervalo de tempo entre a chegada dos dois sons? E cada é fácil, né? É fácil. Né? Você deu uma chibatada no trilho. Isso causa um estrondo no ar. Aí o som viaja tanto pelo ar quanto pelo trilho. Só que pelo trilho, que é um sólido, os sólidos transportam ondas mecânicas de maneira mais eficiente, mais rápida do que os gases. Então aqui, ó, velocidade no trilho, velocidade no trilho, velocidade no ar. Aí aqui tem um garotinho que vai ouvir o som. Claro que o som pelo trilho chega mais rápido, né? Então, o intervalo de tempo do som que viajou pelo trilho. Distância sobre V-trilho. Distância, 1.020. V-trilho, 5.100. E o tempo que levou no ar? Distância sobre velocidade no ar. 1.020. A boa, cara, fala sério. Mas tem, pessoal. Pode ter uma questão da UES até na segunda fase que seja bobinha assim. Não vai achar que é impossível, não, tá? Eu vou usar aqui uma calculadora, sabe? Para fazer a continha mais rápida, né? 1.020 dividido por 5.100. 1/5, ó, certinho, cara. 0,2 segundo. Olha que beleza. Pessoa aqui é 340, ó. Sim, é mesmo. Viagem no ar, né? No ar é 340 metros por segundo. 340 metros. Então, vai lá. 1.020 por 340. 3 segundos. Então, a diferença de tempo, 2,8, né? A diferença vai ser de 3 segundos menos 0,2. Então, ele escuta o som no trilho e só depois de 2,8 segundos é que ele vai se tocar que o som chega pelo ar. É por isso que naqueles episódios de aventura que alguém vai transpor uma ponte
que tem um espaço só para o trilho, eles botam o ouvido no trilho, né? Para ver se dá para ouvir, porque 2 segundos não é tanta coisa, né? 3 segundos, não é tanta coisa, não. Mas se o trem vier a 2 quilômetros, né? O dobro disso, 5 segundos, dá para dar uma carreira boa, né? Em 5 segundos. Então o cara bota o ouvido no trilho, porque se ouvir o trem vindo, aí não compensa, né? Não compensa arriscar, porque sabe que o tempo é mínimo entre o trem chegar e o som, entre o som chegar e o trem chegar, certo? Mas peraí, cara, calma aí, de novo. Aí tu baldeou também. Nós estamos falando de velocidade de propagação do som, certo? O trem está vindo. Então, se o trem está a 30 metros por segundo, certo? Em 3 segundos, ele vai andar quanto? 180. Então, o cálculo é diferente, né? Não é como eu fiz, não. Eu fui aqui muito rápido. 2,8 seria o intervalo de chegada entre os dois sons. Pessoal, eu ia até continuar, mas eu vou ter que dar uma saidinha, tá bom? Quando for na sexta-feira, a gente procura terminar esse conteúdo. E se vocês tiverem gás para isso, no sábado a gente pega MHS. O que vocês acham? Sexta-feira a gente marca, né? Porque talvez sábado de manhã dê para fazer. Sábado de manhã tem simulado, tá bom? Mas a gente pode ter aula sábado de manhã e o simulado ser à tarde, né? Tranquilamente. Galerinha, muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo ao vivo e aos que verão gravado também. Tamo junto e até a próxima aula. Assim que processar, vai pro Drive. Valeu!